Estamos de volta com o programa Bom Dia Divinópolis desta segunda-feira. Como eu disse para vocês, chegou aquele momento de tirar todas as suas dúvidas com os advogados, porque hoje nós recebemos 2 advogados aqui no estúdio da TV Candidez e você vai tirar as suas dúvidas sobre pensão por morte. Não sabe como requerer ao benefício? Quem tem esse direito? Manda pra gente a sua pergunta pelo WhatsApp, é o 999-32-6228. Pode vir pra cá, meninos. Os Eduardo e o André, que são lá do Barbosa Oliveira Advogados, eles que já estão aqui, estão participando sempre com o Fluviano, né? Sim. Bom dia, seja bem-vindo, obrigada pela participação. Bom dia. Eu vou deixar primeiro vocês explicando um pouquinho o que é de fato a pensão por morte. A pensão por morte, né, como você sabe, ela acontece e gera do direito a partir da morte. E a morte, né, é um assunto que muitas pessoas não gostam de falar. Sim. Né, mas um dia isso vai acontecer. É um evento que todo mundo irá passar por isso um dia. E a gente precisa se planejar para quando esse dia acontecer. Né? Muitas pessoas não gostam de falar sobre a morte, de pensar e acham que vai atrair a morte, que atrai ela. Mas tem uma frase que eu gosto bastante, né, de uma filosofia estoica que se chama memento mori, que significa lembre-se da morte, né, constantemente. E a partir da morte, que a gente lembra, que a gente se instala na realidade, que a gente dá valor àquilo que a gente realmente importa na vida, as coisas que realmente importam, né, que são os familiares. Né? Você não vai se lembrar no leito da morte do carro que você não comprou, né? Você não vai se lembrar da casa que você não comprou. Você vai se lembrar do abraço que você não deu, né, da pessoa que você deixou de perdoar, de um familiar que você esqueceu de dizer eu te amo. Né? E é por causa disso, né, que a pensão por morte ela é um direito pensado na família, né, para os dependentes. Porque quando esse evento acontecer, os dependentes, no caso, ficarão desamparados. Né? Pensa numa família que tem o pai e a mãe e uma criança, né? O pai sofre um acidente de carro e vem a falecer. Nesse momento de fragilidade, de dificuldade, né, vem o INSS para o quê? Para garantir um benefício, uma renda para essa família que esteja com dificuldade financeira, né, que o pai muitas das vezes é o provedor do lar. Né? Então, nesse momento de dificuldade, o INSS vem proteger, a garantir uma renda, né, para esse segurado, para essa pessoa que veio a falecer da família, né, e possa desfrutar, passar por esse período complicado. Eduardo, depois de tanto tempo, né, contribuindo para o INSS, esse é o momento, como o doutor André disse, de ajudar mesmo os familiares, né? Sim, e a lei estabelece quem são esses dependentes. Né? Então, eles são divididos em 3 classes. A primeira classe vem os cônjuges, o companheiro, o esposo, a esposa, os filhos menores de 21 anos, vem também, muita gente não sabe, mas o enteado também pode ser um dependente, pode receber a pensão também. Vem o cônjuge separado, o companheiro separado também, desde que tenha uma pensão alimentícia estipulada, né? Ele também tem direito também. O menor tutelado, aquele menor que está sob a guarda de outra pessoa, que não seja o pai ou a mãe, né? E esses são os dependentes de primeira classe. Os de segunda classe são os pais. Sim. Né? E sempre é o seguinte, sempre o de classe superior exclui o de segunda classe. Por exemplo, se você tem filhos e também ajuda os pais. Uhum. Né? Mas no caso de uma pensão por morte, somente os filhos terão direito, questão de primeira classe. Entendeu? Então, mesmo que se prove que os pais dependem economicamente, uma classe superior exclui a inferior. E em terceira classe vem os irmãos menores de 21 anos, ou que seja inválido, né, que também pode ter direito também. Nesses casos, a não ser no caso do cônjuge e dos filhos, deve-se provar que há uma dependência econômica. Uhum. Né? Então, esses são os dependentes. Para solicitar a pensão por morte, a pessoa tem que ter pago o INSS durante a vida, né? Sim, precisa a pessoa ali ter contribuído pelo INSS. Após 10 de 2015, ficou estipulado, né, uma lei que, no caso, a pessoa que veio a falecer,
tenha contribuído pelo menos, tenha 18 contribuições, né? E após isso, se ela tiver esse mínimo de 18 contribuições, na data da morte, que pelo menos ela esteja assegurada pelo INSS, que a gente chama de qualidade segurado. Ou seja, ela tenha contribuído por pelo menos nos últimos 12 meses. Então, vamos fazer de conta. No leito da morte, quem que a gente costuma chamar? O padre, né, o pastor, para fazer a passagem ali da pessoa. Mas hoje eu vou falar o seguinte, chama o advogado previdenciarista. Por quê? Porque quando a pessoa já está prestes a falecer, é importantíssimo verificar se ela ali possui a qualidade segurado. Porque se ela não tiver a qualidade segurado, mas já tem pelo menos 18 contribuições, ela faça ali, naquele momento, antes de falecer, pelo menos uma contribuição que ela vai restabelecer essa qualidade segurada. Então, por exemplo, se a pessoa pagou por 18 meses, né? Isso. 1 ano e meio. Durante a vida dela, se ela tem pelo menos 18 contribuições. E aí pausou por algum motivo ficou sem contribuir, né? E agora está nesse evento aí quase falecendo, né? Se ela ativa por 1 mês, já dá para solicitar. Isso, e já dá para solicitar, né? Então, imagina você deixar de receber, ou pensão por morte, seus dependentes, deixar de receber por conta de ter não observado isso, né? Vai deixar a sua família desamparada, né? Então é muito importante prestar atenção em relação a isso. Existe um prazo para a pessoa ficar recebendo essa pensão por morte? Então, existe o prazo, que é o seguinte, após o evento da morte, a pessoa tem que requerer até 90 dias. Se ela requerer nesse prazo de 90 dias, ela vai ter direito a receber desde a data do óbito, né, dos valores desde a data do óbito. Se for, no caso, menores de 16 anos, né, esse prazo se estende para 180 dias, para 6 meses. Então, ela pode entrar com pedido de pensão por morte até nesse prazo de 180 dias, que irá receber até a data do óbito. Se, por acaso, venha depois solicitar o pedido da pensão por morte posterior, passou 1 ano, 2 anos, aí nesse caso só vai ter direito a receber quando ela deu entrada no requerimento, né? Não vai ter direito a receber desde quando deu entrada, desde a data do óbito. Ela não perde o direito de requerer, né? Então, se às vezes passado anos naquela situação ali, ela pode requerer. Porém, vai receber a partir do requerimento. Então, ela vai passar a receber, e não na data do óbito. Então, por isso é importante dar a entrada rápida para você garantir desde dessa data. Mas, caso venha a buscar depois, tem direito sim. A pergunta aqui é a seguinte agora. Recebo pensão por morte há 25 anos. O pagamento era de 2 salários metalúrgicos. Hoje ela está recebendo R$ 1.700. Ela quer saber por que esses valores alteraram. Bom, a pensão por morte, assim como a aposentadoria acima de um salário, ela não acompanha o salário mínimo. Então, ela não segue os mesmos índices. Então, é possível que haja essa perda do valor durante esse período. Vou pegar essa pessoa de exemplo. Ela me disse que recebe há 25 anos. Ela vai receber por toda a vida? Então, aí nesse caso, a lei estabelece uma faixa etária de idade do beneficiário que recebe a pensão por morte, a partir de quantos anos ela tem, né, que foi acontecer o evento morte, até quando ela vai poder receber. Então, por exemplo, até os menores de 21 anos vai receber durante 3 anos. Agora, quem tem mais de 45 anos vai receber de forma vitalícia. É importante a gente destacar aqui também que a pessoa que possui uma deficiência intelectual, deficiência mental, deficiência grave, ela vai poder ter o direito a receber de forma vitalícia também. E o valor de 100% integral também do valor do benefício. É importante a gente destacar aqui também, aproveitar e falar do valor do benefício da pensão por morte, né? Antes da reforma da Previdência, o valor, 2019, né, o valor era de 100% do valor, né, que, no caso, o falecido recebia, do valor da aposentadoria, por exemplo. E depois da reforma da Previdência, a gente sofreu uma redução bastante drástica, né, que corresponde ao seguinte, 50% do valor daquilo que
o falecido recebia, mais 10% por cada dependente. Então, por exemplo, se no caso deixou a esposa e um filho, então 10% de cada um, 20%, somado a 50%, então ele terá direito a receber 70% desse valor. E ainda não acabou. Tem aqui depois o seguinte, cada um vai receber a sua cota à parte. Então divide esse valor. Então, por exemplo, se no caso o falecido recebeu o valor de R$4.000, né, incidir aí os dois dependentes, 70%, vai o valor de 2.400. Agora, depois divide a cota à parte de cada um. Então, cada um vai receber ali, a mãe e o filho, 1.200, né, que eu falei? Metade. Metade e outra metade. Esse cônjuge, eu vi que o doutor Eduardo falou que também a pessoa pode recorrer nesse caso, né? Sim, ela pode ter direito sim, desde que tenha uma pensão fixada ou que se prove essa dependência. Às vezes não tem essa pensão fixada, porém a pessoa paga um plano de saúde e outras despesas que consegue comprovar que há uma dependência, consegue também essa pensão por morte para o ex-cônjuge, mesmo que não tenha fixado. Mas, em regra, aquele que tem fixado uma pensão, no divórcio, pode-se fixar uma pensão alimentícia para o cônjuge, né? Então, nesses casos, é considerado um dependente também. A pessoa que é CLT e é casada e o marido falece, ela também pode recorrer ao benefício? Sim. Sem problema nenhum? Sem problema nenhum. E os dependentes também? Os dependentes também. E como recorrer? Procurando um advogado primeiro e juntando vários documentos, né? Existe uma presunção de dependência, por exemplo, o cônjuge e companheiro também, e os filhos, há uma presunção de dependência. Então, nesses casos, você tem que fazer somente a prova dessa situação e não precisa fazer prova da dependência econômica. Né? Quando passa para outras classes e outros beneficiários mesmo da primeira classe, por exemplo, o enteado. O enteado tem direito também, mas desde que se prove a dependência. E como você consegue demonstrar no caso do enteado? Ele faz parte do plano de saúde daquela pessoa que faleceu. Né? Está numa cota de um clube como dependente. No seguro da empresa, a pessoa indica aquele enteado como um segurado também como beneficiário. Então, há vários tipos de provas que podem ser produzidas. Né? A lei traz algumas, mas é mais amplo. Essas provas também, doutor Eduardo, entra no caso das pessoas que só moram juntas, né? Provar esse vínculo, a pessoa também pode recorrer? Sim, morar junto é uma das provas. Por exemplo, você conseguir demonstrar comprovante de endereço de ambos naquele mesmo local. As contas. Contas sempre chega, né? Então... Contas contas em conjunto, conta bancária. Às vezes, você precisa, no mínimo, de 2 provas, indícios de prova, né? Mas você pode, no caso, quando você não conseguir tantas provas assim, buscar uma prova testemunhal. Né? Mas você precisa de um indício de prova. Às vezes você tem apenas uma conta de energia ali, precisa de uma outra prova. Você pode buscar uma prova testemunhal também. Né? Mas você faz provas também, por exemplo, com redes sociais. Né? Um casal ali no aniversário do filho em comum. Né? Certidão de nascimento de filho em comum são provas também no caso de companheiro que não são casados, mas a certidão de nascimento dos filhos é uma prova já. Né? Então, se consegue fazer provas por vários meios. A lei indica algumas, mas o rol não é taxativo, é exemplificativo. Essa é engraçada, gente. Amante tem direito à pensão de morte? No caso, a amante não tem direito à pensão por morte. Graças a Deus, né? Pelo menos isso, né? Se no caso a pessoa é casada, certidão de casamento, né? Tem uma união estável, comprovada, a amante não tem direito a solicitar a pensão por morte. A não ser que, no caso, essa relação já era pré-existente do casamento ou dessa relação união estável. Quem tem direito a 100% da pensão por morte são aqueles beneficiários que a gente já citou, né? Categoria 1, categoria 2. Isso depende de como está a vida do falecido. Na verdade, assim, o valor de 100%,
O dele não existe mais, né? Ele não existe mais antes da aposentadoria, mas quem recebe ainda o valor 100% são os deficientes intelectuais, mentais, deficiência grave. Quando a viúva tem direito à pensão integral? É a mesma coisa, né? O integral... Não. Isso. Ela tem direito a receber de forma vitalícia, no caso aí, se ela possuir acima de 45 anos. Tá? Ou se a morte, no caso aí do instituidor, foi antes de 2019, antes da reforma da Previdência, ele teria o direito, aí, no caso, a 100% do valor do benefício. Por exemplo, vou dar o meu exemplo para a gente conseguir calcular mais fácil. Tenho 31 anos, meu marido também, a gente tem um filho. Ele faleceu, se Deus quiser isso vai demorar muito. Eu posso recorrer e por quanto tempo eu posso receber essa pensão? Eu e o meu menino vai fazer 2 anos. Então, aí no caso, por exemplo, tá estipulado na lei, tá uma faixa etária lá, né, até quando você, no caso, iria receber. O seu filho é menor de 21. Sim. Né, no caso, ele receberia ali por 3 anos. Agora você, eu não lembro de cabeça, né, a faixa etária ali que está descrito na lei. Mas existe esse cálculo dependendo da idade da Aí, viúva. no caso, você vai receber durante tempo, né, por um certo período, que acredito ali em torno de 15 a 20 anos, mais ou menos. E o valor do benefício, no caso aí, é o valor que, no caso, o valor que ele recebe, né, e tem essa redução, né, de 50%, mais 10% de cada dependente, que seria 20%, aí, somatório 70%, depois dividir a quota parte de cada um. Vocês entraram na questão dos filhos, né? Sempre gera muitas dúvidas, né? Sim. Filho com mais de 21 anos, recebe? Somente se entrar nas categorias de deficiente, inválido. Diferente da pensão alimentícia normal, que tem a questão da faculdade, para fins previdenciários, essa regra não vale. Então, não prorroga se já fez a faculdade, não. É até os 21 anos, a não ser que aquele filho tenha alguma deficiência intelectual ou deficiência grave, ou seja, de alguma forma inválido, né? E se a pessoa não for casada, aí o filho tem mais de 21 anos, já vai para aquela segunda classe de beneficiários? Não, o filho não tem distinção. Não tem distinção se é filho de casamento, se é filho de união estável. Então, já entra na primeira classe também. Mas se ele tiver mais de 21, aí não tem direito. Ele não recebe, aí vai para os pais e depois para os irmãos. Isso, pais e irmãos. E aí faz toda aquela classificação, né? Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O falecido estava desempregado na data do óbito. O dependente tem direito a receber a pensão? É isso que o senhor explicou, né? No caso, né, se ele estava desempregado, precisa observar se ele ainda possui a qualidade segurada. Né? Pode ser que ele esteja desempregado, mas ele esteja ali graciado pelo período de graça. Né? Ou seja, a pessoa que deixou de contribuir, mas o INSS ali concede uma extensão do direito da proteção do INSS ali, social, por mais durante algum tempo. Né? Então, geralmente, no caso, se estende por mais 12 meses, após quando ele perdeu, né, no caso aí, que ele parou de contribuir. Existe a possibilidade de estender por mais 24 meses, no caso, se ele tiver mais de 120 contribuições de forma ininterrupta, e mais 36 meses, se além disso, também no caso ali, for comprovado que ele estava desempregado, estava procurando emprego, né, e não conseguiu o emprego aí no caso, né, mas tem que comprovar que ele estava indo atrás de emprego. É possível receber mais de uma pensão por morte? Não. A pensão por morte, ela é apenas uma só. Não pode somando as pensões por morte, não. E quem recebe pensão por morte, pode casar? O povo tem essas dúvidas. Só um detalhe. Claro. Às vezes pode ser pensões por instituto diferente. Às vezes para quem trabalha com o Estado, por exemplo, o município, e uma do regime geral, que é do INSS. Nesse caso, pode Nesse ser caso, poderia. Pode casar quem recebe pensão? Sim, não há problema algum. Existe esse mito que não pode casar. Existe mesmo, as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Pode casar sim, não tem problema não. Pra gente finalizar, tem as 2 últimas perguntas do dia. Essas daqui são... tem mais uma aqui. Em BPC não tem direito? Não. É porque acabou de chegar, a gente já tinha olhado as outras. Não, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele não dá direito à pensão por morte. O que não quer dizer que a pessoa que receba não possa, de certa forma, se planejar para que os dependentes tenham direito. E como ela faz isso? Pagando como facultativo.
O facultativo é quando você paga sem exercer uma atividade remunerada. Então, a pessoa pode, eu estou recebendo BPC, mas quero deixar uma pensão para os meus filhos. Então, ela pode pagar com facultativo para se planejar, mas o BPC mesmo não fica para os dependentes. As duas últimas eram o seguinte: rural tem direito à pensão por morte? Tem direito sim. Só recorrer do mesmo jeito, né, do INSS? Fazer as No provas caso, da atividade rural, né? Isso. O rural traz os mesmos benefícios, né, do urbano, né? Por exemplo, quem é rural tem direito ao auxílio maternidade, à aposentadoria, desde que se façam as provas necessárias do tempo necessário ali, é possível sim. Doutor Eduardo, doutor André, para a gente finalizar, quem recebe pensão por morte pode receber 13º? Sim, recebe 13º. Inclusive, a diferença que existe a pensão por morte, no caso ali, do BPC, né? O BPC, no caso ali, ele não transfere, não deixa o 13º, e a pensão por morte, no caso ali, tem direito ao 13º, sim. Inclusive, acontece muito do beneficiário do BPC, quando ela é uma pessoa inválida, um deficiente, e há a perda ali do pai, que é o contribuinte, de trocar esse BPC pela pensão por morte, para ter direito ao 13º também. Então acontece, ele não tendo direito ao 13º, e aconteceu esse falecimento, e o pai era um segurado, de fazer essa busca pela pensão, para garantir também o 13º. Ok, muito obrigada pela participação de hoje. Obrigado pela primeira entrevista que a gente fez. Vamos nos encontrar mais vezes. Se Deus quiser. Tá ali o telefone e o Instagram de vocês, né? Pessoal que quiser procurar Barbosa Oliveira Advogados. Se vocês quiserem repetir o telefone também e o Instagram, pessoal, seguir vocês, conhecer um pouquinho mais do trabalho, o endereço também. A gente está aqui em Divinópolis, na Getúlio Vargas, 327, em frente ao INSS. Então, pensou aposentadoria, é só lembrar que a gente está em frente. Local estratégico, né? Sim. E o telefone é o 31... Repete aí pra mim, doutora André, que eu tô sem óculos, eu não vou enxergar, não. É o 31 97164 1631. 97164 1631. É só chamar lá que vocês tiram todas as dúvidas. Pode ficar à vontade. E o mais importante, percebeu algum problema, né, na documentação, procura um advogado. Isso mesmo. Obrigada, Nós viu, gente? Bom dia pra vocês, bom início de semana.